E aí galera, tudo bem? Eu estou de volta aqui para continuar o capítulo 1 da unidade 3 do livro 2, certo? Esse conteúdo está no livro de vocês, o SAI, e é um conteúdo para a turma do sexto ano, beleza galera? Vamos lá, formação da estrutura interna da Terra, e a gente vai falar sobre teoria da deriva continental e também sobre vulcanismo, beleza? Começando, a gente vai falar sobre a teoria da deriva continental. Essa teoria criada pelo meteorologista alemão Alfred Wegener, na qual ele afirmou que há aproximadamente 200 milhões de anos não existia separação entre os continentes, ou seja, havia uma única massa continental chamada de Pangeia e um único oceano, o Pantalassa. Aí está uma imagem bem detalhada, certo? De como a Pangeia era e depois as suas separações até chegar no mundo moderno. Nós temos aí na Pangeia um supercontinente que a gente chama, depois foi separado para Laurásia e a Gondwana, e por último o mundo moderno, que é esse mundo que a gente vive, esses continentes que nós conhecemos, beleza? Vamos lá. Mas como ocorreu a separação dos continentes, professor? A separação da Pangeia ocorreu de forma lenta e gradual. Com as variações de temperatura e pressão, gente, no interior da Terra, lembra que a gente viu no vídeo anterior sobre a estrutura interna da Terra, que tinha um núcleo, né, e as outras camadas? Pois é, aqui no caso, essa variação de temperatura e pressão foi lá no interior da Terra, onde fez com que as placas tectônicas sofressem uma certa movimentação. Mas essa movimentação ela foi de certa forma lenta e gradual, ela não foi de maneira rápida, certo? E o seguinte, o que são placas tectônicas? Placas tectônicas são blocos semi-rígidos que formam a crosta terrestre. Lembra que a gente já viu no vídeo anterior, né? Sobre crosta terrestre. O movimento dessas placas ele é constante, fazendo com que elas se afastam, né? Elas se afastaram ou se aproximaram uma das outras. Essas placas tectônicas são grandes blocos rochosos que compõem a crosta terrestre. E quais são os tipos de limites das placas tectônicas? Nós temos, gente, três limites: o limite divergente, o limite convergente e o limite transformante. E a gente vai ver com mais detalhes cada um deles. O limite divergente é um limite que ocorre com o afastamento das placas tectônicas. Elas se movem, gente, em sentidos opostos, sendo assim a adição de material magmático à crosta terrestre nesse ponto. O que seria esse magma? Né? Esse magma ele ascende por um espaço que existe entre as placas, denominado por rift. Galera, uma chama aí para vocês. Ó. O que é magma? Eu coloquei que é uma massa de origem mineral orgânica que se encontra em grande profundidade na superfície do planeta Terra. É uma pasta que existe no interior da Terra, aquecida entre 600 e 1200 graus Celsius, mantida normalmente no interior das camadas situadas até 150 quilômetros de profundidade. Quando o magma, após uma atividade vulcânica, ele sobe para a superfície e ele entra num processo, gente, de resfriamento, formando as chamadas rochas ígneas ou magmáticas. Aí vocês podem ver com detalhe nessa imagem como é o limite divergente, né, gente? Olha aí, ó. Ele se separa, é como se tivessem essas duas camadas aí, ó, essas duas crostas, né, se separando. E essa parte aqui é onde fica o magma, isso aqui, ó. Isso aqui é o magma, certo? Ela está indo cada uma para um lado aí. Nós temos o outro limite, que é o limite convergente. Esse limite ele ocorre quando as placas movem-se uma contra a outra, ocasionando uma colisão, gente. Ou seja, uma placa mergulha por baixo da outra, certo? Ela faz tipo isso aqui, ó. Ela vem, bate, aí uma vai para baixo e a outra vai para cima. Olha aí o exemplo. Tá vendo aí a imagem? Nós temos esse choque, enquanto uma vai para baixo, a outra está indo para cima, certo? Já no limite transformante,
é um tipo de limite entre as placas que elas deslizam e roçam uma pela outra, gente. Fica tipo isso aqui, ó, uma pela outra, beleza? E ao longo de uma falha transformante, ela não ocasiona, gente, nenhuma destruição e nenhuma criação de crosta. Vou mostrar aqui com mais detalhes nessa foto aí, ó, que vocês estão observando. Tá vendo? Uma está indo para um lado e a outra está indo para outro, em direção contrária, tipo se deslizando, né? Elas estão deslizando uma na outra aí. Mostra aqui esse ponto de contato entre elas, beleza? Aí aqui uma recapitulação, gente, para vocês de certa forma saberem diferenciar cada uma delas. Certo? A gente começou falando do limite divergente, que é quando essa placa, vocês observem aqui, ó, quando elas vai cada uma para o seu lado, certo? Nós temos o convergente, que é quando essas placas se chocam, uma vai para cima e a outra vai para baixo. E por último, o limite transformante, em que ela tipo se esfregando uma na outra, beleza? Agora, gente, a gente vai falar um pouco sobre vulcanismo e terremotos. O vulcanismo e os terremotos são classificados como agentes endógenos. Esses agentes endógenos, gente, são os agentes internos, ou seja, ocorrem dentro da Terra, beleza? E eles podem formar ou modificar as formas de relevo. O vulcanismo é um fenômeno geológico que está caracterizado pela expansão, resfriamento e consolidação do magma, tanto na superfície terrestre quanto no interior da crosta. Esse fenômeno forma os conhecidos vulcões. Vocês já ouviram falar sobre os vulcões? Pois é assim que eles se formam, certo? E aí caracterizam uma estrutura vulcânica. No caso, essa ilustração aqui que está aqui, ela é igual à ilustração que tem no livro de vocês, mas eu tenho uma ilustraçãozinha aqui bem mais próxima, digamos assim, ó, bem mais coloridinha, que está o seguinte. Essa é a estrutura de um vulcão, gente. Nós temos a câmara magmática que fica aqui embaixo, temos a chaminé, certo? Aqui a cratera, que seria a abertura nessa parte aqui superior. Aqui é a nuvem de cinzas e gases. E quando ela sai, né? São as lavas, né? Quando ela sai, beleza? Qualquer coisa, dá um pause aí no vídeo para observar com mais detalhes. Também vocês têm o livro de vocês que vocês podem olhar, certo? Agora, galera, nós temos os abalos sísmicos, os elementos dos abalos sísmicos. Os abalos sísmicos, eles correspondem a terremotos ou tremores de terra. É um fenômeno natural que faz com que a superfície terrestre ela fique tremendo, beleza? Para sua ocorrência são necessários vários fatores determinantes. Os agentes que provocam terremotos, eles se desenvolvem no interior da Terra, podem ser a partir de movimentos de placas tectônicas ou tectonismo e por atividade vulcânica ou vulcanismo. Ambos acumulam uma grande quantidade de energia para ser liberada e expelida pelas fendas das rochas e aberturas de vulcões. Essa liberação é o terremoto propriamente dito. Eu vou estar voltando essa imagem aqui de novo. Tá vendo, gente, como é que o vulcão se forma, beleza? Mas essa ação que rola lá embaixo, ela é de extrema pressão e temperatura altíssima, em que fica se chocando, há um tremor lá embaixo, certo? Aí vocês podem olhar com mais detalhes, essa imagem também ela consta no livro de vocês. Nós temos aqui o hipocentro, que é onde se origina, né? O chamado foco, onde o terremoto ele se origina. Depois nós temos o epicentro, que é o local onde é o tremor, né? O tremor ele é mais forte, melhor dizendo, onde é liberada a maior quantidade de energia, tipo ela tem aquela energia, né? Aí aquele tremor assim mais forte, ele é chamado de epicentro. E nós temos as chamadas ondas sísmicas, que são as vibrações que se propagam no interior da crosta terrestre. Essas vibrações, galera, é onde são detectadas pelos chamados sismógrafos, que são os aparelhos que medem a intensidade de um terremoto, beleza? Então, galera, é o seguinte, eu tenho uma atividade sugestiva para vocês fazerem aí,
que é da página 219 e 221 do livro 2 de vocês, no capítulo 1, certo? Para a gente finalizar esse capítulo 1. E, por último, aqui eu tenho os conceitos, melhor dizendo, da formação da estrutura da Terra, interna da Terra, em que vocês podem estar completando no livro de vocês, né? Ele é um esqueminha, tipo um resumo de tudo que a gente viu até agora, que vocês podem estar completando, beleza? Aproveita para dar um pause aí e completa. Então chamo a atenção para essa atividade e finalizando agora o vídeo, eu agradeço aqui a presença de vocês, aguardem os próximos vídeos e muito obrigado, galera, pela atenção e continue estudando que vai dar tudo certo, beleza? Valeu, fui!